Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz e hoje, mais uma vez, vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Salmos. Então já pegue a sua Bíblia e vamos juntos acompanhar esse estudo maravilhoso. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. E aí, pessoal, então nós estamos começando esse vídeo e esse vídeo ele vem de uma forma diferente porque ontem à noite nós pregamos, ensinamos todo o texto do Salmo 32, que é o salmo proposto para esse encontro, e afinal das contas, quando eu cheguei em casa na hora da edição, fui ver, o microfone havia desligado. E aí pense na minha alegria ter 45 minutos de vídeo desligado. Mas não é por isso que eu e você vamos ficar sem aprender a palavra de Deus. O Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Bom, você sabe que o Salmo 32 é também um salmo de Davi, e é aquele salmo em que provavelmente Davi deve ter passado por um momento de enfermidade, por um momento de dificuldade na sua saúde, e portanto, ele identifica e faz uma paridade com a sua realidade espiritual e física. Nesse sentido, é bem interessante pensarmos que a opinião geral dos povos que habitavam o Oriente Médio antigo, né, o Oriente Próximo e o Oriente Médio, naquele tempo, era que todas as enfermidades elas eram derivadas de algum tipo de pecado. Tanto que os amigos de Jó, quando se assentam do lado dele, eles vêm e começam a fazer questionamentos acerca de qual teria sido o pecado de Jó para que ele fosse afligido com tamanha dificuldade. Mas o próprio livro de Jó, ele vai nos mostrar que essa teoria é exagerada. Ainda que sim, existam enfermidades que venham como uma disciplina espiritual, mas
apesar de ser uma disciplina espiritual permitida e às vezes enviada pelo próprio Deus, nem sempre a sua origem está no pecado. Então é preciso que nós entendamos que o nosso corpo físico ele é defeituoso, o assédio de bactérias, de vírus, de parasitas é tão grande que eles têm uma margem de sucesso fantástica no que diz respeito a entrar no nosso corpo e causar aí as suas ações desagradáveis da nossa natureza. Mas veja, o ambiente que nós vivemos é hostil, é verdade, não tenha dúvida quanto a isso, e acontecem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nem sempre Deus enviou ou permitiu que o mal fosse agravado sobre nós para nos causar algum tipo de problema ou para nos afligir com algum tipo de disciplina. São coisas que acontecem porque nós estamos nessa vida e esse ambiente, ele é um ambiente que é selvagem. E temos um outro problema também. Quando, em certa conversa, em uma determinada obra cinematográfica, há uma pergunta: você sabe qual é o outro ser vivo na natureza que tem o mesmo padrão das bactérias? E o interlocutor, ao fazer essa pergunta, lógico que aquele que era o objeto da sua resposta disse: eu não sei. Ele disse: é o ser humano. O ser humano tem o mesmo padrão dos vírus, porque ele se aloja, ele se multiplica, ele consome, ele destrói e, por fim, ele abandona o corpo morto. O ser humano faz isso com a natureza. E a cobrança vem, não tenha dúvida quanto a isso. Mas veja, não obstante tudo isso, não obstante esta realidade que nós vivemos, ou seja, Deus pode enviar uma disciplina em forma de enfermidade, ela pode ser uma forma de nos ensinar alguma coisa, como pode ser a cobrança por um pecado, uma transgressão. Há uma tendência de Satanás, o inimigo das nossas almas, enviar uma enfermidade também. Nunca será para nos disciplinar no sentido de nos fazer crescer, sempre para nos fazer destruir, mas também o nosso corpo mortal está sujeito às leis da natureza, e aí as coisas vão acontecer naturalmente com o nosso cuidado e às vezes até sem ele, né? Então é importante entender isso. Mas o que mais nos importa é que tradicionalmente, quando os homens se arrependem por estarem enfermos e entenderem que há um processo educativo ali, nós temos um Deus que perdoa. É esta lógica do Salmo 32, a questão da confissão do pecado, da necessidade da busca de Deus. E uma das coisas importantes que você vai encontrar nesse salmo é que ele está nos levando a entender que estar em estreita comunhão com Deus é o segredo da verdadeira felicidade, do verdadeiro sucesso, da bem-aventurança. Isso pode se expressar de forma positiva, está aí no começo e no fim, bem-aventurado e termina com ação de graça. Pode se expressar de forma negativa, nos lembrando que a comunhão perdida é algo terrível, pode causar dores infinitas, e também nas lembranças especificamente dos perigos, como no verso 6, e dos sofrimentos do verso 10. Então, quem prefere andar sozinho corre perigo e vai sofrer alguma coisa ao longo da sua vida. Então, esse salmo, que é chamado do grupo dos salmos penitenciais, ele traz belíssimas verdades para nós e belos ensinamentos para a nossa vida. E eu destaquei para esse momento o grande ensinamento que esse salmo ele vai girar em torno da confissão. E aí você vai perguntar para mim: professor, o que quer dizer confissão? Porque você sabe que nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós
nós ultrapassamos a medida da marca da lei todos os dias. E aí é importante entender que confissão faz algumas exigências, alguns requisitos, eles existem para que a confissão ela seja recebida por Deus e automaticamente o resultado seja positivo. Então, a confissão ela exige tristeza pelo pecado. Quantas pessoas que acham que é só chegar e dizer: ah, tá tudo bem, Deus perdoou, eu pedi perdão a Deus, me perdoe. Ele não vai perdoar, desse jeito não tem perdão. Perdão exige tristeza. No Salmo 38, verso 18, esse mesmo Davi, ele escreve: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Tem que haver tristeza, tem que haver lágrima, tem que haver choro, tem que haver quebrantamento para que essa confissão seja aceita nos céus, para que o resultado seja positivo tal qual nós desejamos. Em segundo lugar, a confissão ela exige restituição. Os judeus não separavam a lei moral da cerimonial. Nós fazemos essa separação de forma didática, até porque a lei cerimonial, ela para nós não tem mais sentido, porque Cristo, na cruz do Calvário, aboliu a lei cerimonial nele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas a lei moral ela tem verdades aí que nos faz pensar que quando alguém comete um pecado especificamente contra outrem, a confissão exige restituição. Tanto que Levíticos, no capítulo 6, a partir dos versos 2 em diante, ele vai explicar quando alguém cometer um pecado, uma ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, aquela questão do empréstimo, da usura, de roubo, de encontrar algo perdido, se ficou com aquilo que não é seu, se defraudou o próximo, ele dizia, vai ter que devolver o que pegou, o que ficou, ou o mal que causou, e mais 25% acrescido. Então, exige restituição, porque se fala muito em direitos, o direito do A, direito do B, direito do C, do velho, do novo, da criança, do preso, do solto, enfim, todo mundo fala em direito, mas vamos falar aqui um pouquinho também em deveres, né? Deveres. Ora, se alguém furta o meu celular e é preso, e aí ele fica lá, 24 horas preso, que é o que fica hoje até responder lá na audiência de custódia. E aí ele diz, não, mas eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou. Olha, desculpa, mas eu não acredito nesse perdão, tá? Porque o verdadeiro perdão fala de restituição. Vai lá e leva o celular que você roubou de volta para aquele que foi ficou no prejuízo, né? E ainda mais 25%. É isso que a lei dizia. Então faça isso. Então, confissão exige restituição. Vamos parar por aqui. A confissão, ela também exige aceitação da correção divina. Ninguém quer ser corrigido, né? É coisa complicado isso. Mas Esdras, ele quando estava naquela situação de colocar o povo novamente numa condição de intimidade com Deus através da exposição da lei, ele chega um momento que ele expressa assim, depois, Esdras 9:13, depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou. Porque tinha gente lá dizendo, Deus perdoou, e olha só a miséria de gente que está aqui, nós éramos uma nação próspera, nós dominávamos a nossa volta, agora somos paupérrimos, estamos reconstruindo escombros. Aí Esdras disse, olha, diante daquilo que nós fizemos é pouco ainda,
Então tem correção. A correção virá, não tenha dúvida quanto a isso. Davi sabia disso, ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu vou fazer isso porque, enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Há quem diga no comentário desse salmo que esses gemidos eram oriundos de espasmos de febre. Você sabe que a febre, quando ela se abate sobre o nosso corpo, a primeira coisa que nós fazemos é correr e buscar um antitérmico, tomar um remédio para baixar a febre. Mas um pouquinho de febre faz bem, porque ajuda a matar as bactérias, é uma defesa natural do corpo. Claro que o excesso causa problemas no coração, no cérebro e tudo mais, mas um pouco de febre faz bem, é um mecanismo natural de defesa. E às vezes Deus nos coloca numa fornalha, às vezes Deus nos dá uma apertada e a primeira coisa que nós fazemos é: ai, Deus, tu me abandonou. Não, calma, Ele não te abandonou. Atribui ao diabo: o Satanás está me perseguindo. Não, não é o Espírito Santo, meu filho, que está te dando uma aquecida para matar esse monte de bactéria espiritual que está te matando pelo pecado. Então entenda, Deus está no controle da minha e da tua vida. Mas Ele exige que você aceite a correção divina quando ela vier. Filho meu, não desprezes a correção que vem de Deus, né? Essa confissão, ela exige acima de tudo o abandono do pecado. Porque é só lembrar Provérbios 28 e 13, né? O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que abandonar o pecado. Eu citei e cito novamente meu grande professor, pastor Joel Montanha. Ele muitas vezes na aula de missiologia para os obreiros, nós tínhamos uma classe especial em 2002, ele dizia assim: há um provérbio para líderes que deve ser levado a sério e considerado. Ele diz: cova profunda é a boca da mulher adúltera, aquele de quem o Senhor não se agradar, cairá nela. Então, se não abandonar o pecado, há uma cova esperando para a destruição. E assim, nós queremos as coisas de imediato, nós somos, geração fast food, queremos pedir agora e receber em 15 minutos. Deus não. Ele diz lá no livro do Apocalipse para uma igreja que mantinha o pecado acobertado: dê-lhe tempo para que se arrependa dos seus pecados, das suas iniquidades, e vai chegar o tempo que, se não se arrepender, eu vou colocar numa cama e todos os que adulteraram com ela. Então, querido, exige abandono do pecado, mas se confessar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele não só é o advogado, mas ele é a própria propiciação, ele é o próprio salário, o bônus, ele é o habeas corpus, ele é aquilo que vai pagar as nossas ofensas. Então, o Salmo 32, ele é nada mais, nada menos do que o grito daqueles que triunfam ao serem perdoados. E olha, o mundo seria muito mais rico se ouvisse esses clamores, porque aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que temem a Deus e têm intimidade com o Senhor, têm passado diuturnamente por processos de disciplina que visam nos aproximar de Deus. Muitas vezes esse processo é dolorido, é um processo que nós não gostaríamos de passar, mas ele termina nos lembrando: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração, porque muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia, lembrando quanto é importante que você vá embaixo, deixe o seu like, compartilhe com alguém, e se gostou, faça o seu comentário e não esqueça de inscrever-se no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo.